Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo, tá? Nessa semana nós estaremos trabalhando o conteúdo de operações com matrizes, tá bom? Então o conteúdo é bem tranquilo, tá? Mas exige que vocês prestem bastante atenção no decorrer da aula, tá bom? Antes de iniciarmos propriamente dito com a parte de operações com matrizes, tá? Nós temos que entender o que é uma matriz oposta. Tá? Uma matriz oposta é denominada a matriz obtida a partir da troca de sinais de todos os seus elementos. Tá bom? Aqui nós temos o exemplo de uma matriz A. Essa matriz ela é do tipo 3 por 3, porque possui 3 linhas e 3 colunas. Tá? E aqui dentro nós temos os elementos dessa matriz. Tá? Se nós quisermos encontrar a matriz oposta dessa matriz A, ela é representada por menos A, tá? Esse menos aqui quer dizer que é uma matriz oposta, tá bom? Então, para a gente encontrar a matriz oposta, nós devemos inverter todos os sinais dos elementos da matriz A. Era menos 2, fica mais 2. Era menos 3, ficou mais 3. Era 5 positivo, ficou menos 5. Tá? Então, observa que a matriz oposta consiste unicamente, tá, na troca de sinal de cada elemento, tá, de cada número da matriz originária, tá bom? Então isso é a matriz oposta. É só você inverter os sinais dos elementos da matriz, tá bom? Nós também temos falado da parte de igualdade de matrizes. Duas matrizes A e B são iguais se e somente se têm o mesmo tipo, tá? Quer dizer, a mesma ordem, e seus elementos correspondentes são iguais. Logicamente, para uma matriz ser igual a outra, todos os elementos dessa matriz têm que ser igual, tá? Então vamos lá. Observe o exemplo aqui. Aqui embaixo, nós temos uma matriz A que é igual a B, tá? Determine o valor de x e y para que se tenha A igual a B, tá? Nesse caso aqui, para as matrizes serem iguais, elas têm que ter a mesma ordem. Observe que ela é do tipo 2 por 2 as duas matrizes, tá? E quando a gente trabalha com igualdade de matrizes, normalmente a gente vai ter uma variável, tá? Que nós temos que descobrir qual número que eu vou colocar no lugar dessa variável para que tornem essas duas matrizes iguais, tá bom? Então aqui, por exemplo, nesse caso, o elemento A11, aquele que está na primeira linha, primeira coluna, que é o x mais 3, tem que ser igual a menos 5. O 11 é igual a 11, já está ok. O 9 é igual a 9, já está ok. E 2y menos 7 tem que ser igual a 13. Tá? Nesses casos aqui, nós teremos uma equação do primeiro grau, quando você vai fazer que x mais 3 tem que ser igual a menos 5. Observe aqui embaixo. X mais 3 tem que ser igual a menos 5. Tá? Isso aqui é a equação do primeiro grau. O mais 3 está no primeiro membro, vai para o segundo membro com o sinal trocado, vira menos 3. Então, eu devo 5 e devo 3, devo 8. Logo, x é igual a menos 8. Por quê? Presta bem atenção. Se nós substituirmos o x aqui por menos 8, vamos ficar da seguinte maneira. Menos 8 mais 3, devo 8, pago 3, devo 5. Correto? Então, nós já encontramos o valor de x, que é menos 8. Vamos encontrar o valor de y. Eu tenho que 2y menos 7 é igual a 13. Correto? Então, nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Tá? O menos 7 está no primeiro membro, vai para o segundo membro com o sinal trocado, se tornando mais 7. Eu tenho que 13 mais 7 é igual a 20, então 2y é igual a 20. Como 2 está multiplicando o y, passa dividindo. Y é igual a 20 dividido por 2, y é igual a 10. Observe, se nós colocarmos no lugar do y o número 10, nós teríamos 2 vezes 10, que é igual a 20, 20 menos 7, 13, correto? Então, essas duas matrizes serão iguais dessa seguinte maneira, com o valor de x menos 8 e o valor de y sendo 10. Tá? Então, sempre que falar em igualdade de matrizes, normalmente nós vamos ter uma equação do primeiro grau, tá? Ou uma equação do segundo grau, tá bom? É isso que a gente vai ter, tá bom? Agora sim, nós vamos tratar da parte de operações com matrizes, tá? A primeira operação aqui é a adição. Dado duas matrizes A e B do mesmo tipo, M e N, observe que então elas têm que ter a mesma ordem. Se uma é 2 por 2,
a outra também tem que ser 2 por 2. Se uma for 3 por 1, a outra também tem que ser 3 por 1. Se uma for 4 por 2, a outra também tem que ser 4 por 2. Elas têm que ter a mesma ordem para a gente somar, tá? Não tem como somar matrizes que sejam de ordens diferentes, não, tá? Eu não posso somar uma, por exemplo, 3 por 2 com uma 1 por 4. Não tem como, tá? E para a gente nós representamos como sendo A mais B, tá? A matriz do tipo CM por N, na qual cada elemento é obtido adicionando-se os elementos correspondentes de A e B. Vamos ver na prática como isso como fazer esse procedimento, tá? Observe só, nós temos algumas propriedades, tá? Eu tenho que A mais B é igual a B mais A, tá? Lembra sempre, 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2, tá bom? Então a gente tem essas propriedades aqui, tá? Então vamos lá. Dadas as matrizes A sendo 2, 0, menos 1 e 5, ela é do tipo 2 por 2. E a matriz B, 1, 4, menos 2 e 0, ela é também do tipo 2 por 2. Pediu para a gente fazer a soma dessas matrizes, tá? Como que a gente faz a soma dessas matrizes? Observe que eu coloquei a forma genérica aqui para vocês, tá? O A11, que eu quis dizer que é o A11 dessa matriz A, com o B11 da matriz B. Tá? Então você vai pegar o primeiro elemento de uma matriz e somar com o primeiro elemento da outra matriz. Então nós temos que é 2 mais 1. Vou pegar o 0 da matriz A com o 4 da matriz B. 0 mais 4. Vou pegar o A21 mais o B21. Quem é o A21? É o menos 1. Quem é o B21? É o menos 2. Tá? Então eu tenho menos 1 mais menos 2. E por último nós temos aqui o 5 mais 0. Tá? Então é somente a gente somar. 2 mais 1, 3. 0 mais 4, 4. Menos 1 mais menos 2. Devo 1 e devo 2, devo 3. 5 mais 0, 5. Então essa é a parte da soma. Na soma, então, você vai somar os elementos correspondentes. Você vai somar o A11 de uma matriz com o B11 de outra matriz. Você vai somar o número que está na primeira linha, segunda coluna de uma matriz com o número que está na primeira linha, segunda coluna da outra matriz. Tá bom? Já na subtração, tá? Nós não temos aquelas propriedades, tá? Porque, por exemplo, 3 menos 2 é 1. 2 menos 3 é menos 1, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado aqui com as propriedades, tá? Então, A mais B é diferente de B menos A, tá correto? Então tem que tomar esse cuidado, tá? Vamos para o exemplo então para ficar mais fácil. Dadas as matrizes A, tá? Dada a matriz A, ela é do tipo 2 por 3, tá? No caso aqui também nós temos aquela propriedade lá que as matrizes têm que ser da mesma ordem, correto? Senão não tem como fazer a subtração, tá? Então aqui nós vamos subtrair essas duas matrizes, tá? Então eu escrevi aqui a matriz A, eu reescrevi essa matriz A aqui, menos A menos B que pediu para a gente fazer. Tá? Então, olha só, determinar a matriz diferença de A menos B. Tá correto? Então, nós vamos fazer a matriz A menos a matriz B. Tá? Então, vamos lá. Aqui nessa matriz aqui, eu coloquei as operações que nós devemos fazer. Tá? Então, nós vamos pegar o primeiro elemento de uma matriz com o primeiro elemento da outra matriz. Então, vai ficar 3 menos 2. Tá? Vai ficar também... Não, vai ficar 3 menos mais 2. Vai ficar menos 2 menos 3. Vai ficar 5 menos mais 6. Tá? Então, observe, sempre vai ter esse menos antes do número da segunda matriz. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aqui. Tá? Então, vamos lá. O menos que está antes do parêntese com o mais que está dentro do parêntese vai fazer ficar negativo, porque menos vezes mais é menos. Tá? Então, 3 menos 2 é 1. Esse menos que está antes do parêntese com o menos que está dentro, menos com menos vira mais. Menos 2 mais 3 é 1 positivo. 5, olha só. Esse menos com esse mais vira menos, correto? 5 menos 6, menos 1. Tá? Aqui tem que tomar cuidado com as regrinhas de sinais. Tá? 10 menos menos 4. Esse menos com menos vai virar mais. 10 mais 4, 14. 0 menos mais 5.
Nesse caso aqui, menos com mais vira menos. 0 menos 5, menos 5, tá? E aqui por último nós temos menos 1, menos mais 1. Olha só, o menos antes do parêntese com o mais dentro do parêntese vira menos. Devo 1 e devo 1, devo 2. Observe que a ordem dela não vai mudar, tá? Não vai mudar, tá bom? Então, para fazer a subtração, a gente tem que tomar esse cuidado com o sinal, tá? Sempre inverter o sinal dentro da outra matriz, tá bom? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Na hora de realizar essas operações e fazer o joguinho de sinal, tá? Na multiplicação agora de uma matriz por um número real, tá? É você multiplicar uma matriz por qualquer número, tá? Na multiplicação de uma matriz por um número real, deve multiplicar esse número real por todos os elementos da matriz. Vamos ao exemplo. Sendo a matriz A 5, 8, menos 1, menos 4, 3 e 6, tá? Nós vamos multiplicar essa matriz pelo número 2. Então, 2A, quer dizer, 2 vezes a matriz A. Tá? Vou multiplicar a matriz A pelo número 2. Tá? Vamos multiplicar. Aqui eu reescrevi a matriz A, coloquei o número real na frente, que eu vou indicar que eu estou multiplicando. Tá? E vamos fazer, ó, 2 vezes 5, 2 vezes 8, 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 4, 2 vezes 3 e 2 vezes 6. Aí a gente efetua todas as multiplicações e nós temos aqui o nosso resultado. Tá? Então, na multiplicação de uma matriz por um número real, nós multiplicamos todos os elementos da matriz pelo número real. Tá bom? Então, essa é a parte de multiplicação de matrizes. Tá? E aqui estão as atividades para vocês. Olha só o que vocês vão ter que fazer nessa semana. Quais os possíveis valores de x e w para que ocorra A igual a B? Tá? Então, aqui a gente vai ter aquelas equações do primeiro grau. Nós teremos, então, menos 5x menos 4 é igual a menos 19. Aí você faz e encontra o valor de x. W ao quadrado é igual a 144. Qual o valor de W? Tá? Na número 2, pediu para a gente determinar a matriz oposta e identificar a ordem ou tipo de cada matriz abaixo. A ordem, você me dizer se ela é 2 por 3, se ela é 3 por 1, tá bom? E fazer a matriz oposta. O que é a matriz oposta? Consiste unicamente em você inverter os sinais dos elementos que está dentro da matriz, tá bom? Na número 3, dadas as matrizes A e B, faça o que se pede. Letra A mais B. Então, você vai somar menos 1 mais 3, menos 6 mais menos 2. Aí a gente vai estar somando essas matrizes, tá? Na letra B, pediu para a gente fazer a subtração. Aí você tem que tomar cuidado com o joguinho de sinal, tá? Muito cuidado com isso. E por último, tá? Na número 4, pediu para a gente fazer o seguinte. Sendo a matriz B menos 1, menos 6, 3 e 2, faça 3B. Ou seja, multiplicar essa matriz B pelo número 3. Tá bom? Então é isso que é para vocês fazerem nessa semana. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, tá? Que eu responderei o mais rápido possível. Tá bom?